Senhor Deus, Pai querido e amado, Espírito Santo do Senhor Jesus, eu te peço, Pai, nesta noite que o Senhor trabalhe, Pai, por cada um de nós, que o Senhor repreenda toda ação que não provém de ti. Vai colocando por terra, Senhor, toda a situação adversária. Vai repreendendo, Senhor, todo principado e potestade que queira atuar nesta noite. Trabalha nas nossas mentes, nos nossos corações, para que nós venhamos ouvir e entender tudo aquilo que o Senhor quer passar para nós. Pai, prepara, Senhor, os nossos corações para receber a tua palavra. É o que eu te peço. Louvo e agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Eu estava aqui meditando na palavra do Senhor, quando o Senhor, ele me deu uma palavra. Aleluia. E eu quero passar essa palavra da parte do Senhor para a sua vida, porque nesta nova fase a qual o Senhor está te transicionando, aleluia, muita coisa vai mudar. Existe uma nova fase de Deus para a tua vida. E essa transição requer esforço, coragem, requer graça. E muitas pessoas que não vão estar na visão daquilo que Deus lhe entregou, essas não vão permanecer dentro do propósito que Deus tem com você. Então, nós temos que ter maturidade. Aleluia. Para deixar ir o que precisa ir e para abraçar. Aleluia. Quem vai chegar? Porque no meio da transição tem despedidas, mas também tem chegada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você já prestou atenção que no aeroporto existem dois tipos de pessoa? Aqueles que estão indo e aqueles que estão chegando. E existe também três, aqueles que estão em conexões, não é? As que estão chegando, a família está feliz em receber. Mas as que estão partindo, a família está triste por ver que, aleluia, estão indo embora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só que nesse mesmo aeroporto, tanto tem felicidade, como também tem tristeza. E o Senhor diz para você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, muita gente vai chegar, mas também outras vão sair. Só que as que vão sair são as que pesam o propósito. Como assim, pastora Nitesca? Tem gente que pesa o propósito. Aleluia. Tem gente que vem não para agregar, mas vem para pesar. Aleluia. Vem para sugar. Vem para ser pedra de tropeço. Aleluia. E nós temos que estar com o coração, aleluia, em Deus. Para que quando chegar o tempo, nós venhamos ter maturidade para deixar. Sabe por quê? Porque tem pessoas que, por mais que elas estejam causando situações na nossa vida, nós queremos que elas permaneçam. Não é assim? Só que tem pessoas que é o próprio Senhor que não quer que elas permaneçam. Por conta de problemas futuros que vai ocorrer. Problemas futuros que vai ocorrer. Que o Senhor já tem visto e ele diz assim, eu quero prepará-la para que lá na frente ela não venha ter desgastes.
Então eu prefiro cortar alguns laços aqui do que deixar crescer, criar um vínculo grande para poder cortar, porque isso vai doer mais. Já dói assim, imagina criando um vínculo maior. Orelha sobre calabás. Mas o Senhor manda dizer para você, dentro de um aeroporto sempre chega aviões com pessoas. E não vai ser diferente. Sou eu, Deus, que mando. Sou eu, Deus, que faço. E sou eu, o Deus, que tiro. Orebarra sobre calabás. Eu sou Deus que trabalho na tua vida. E eu sou Deus que tenho o controle da tua história. História essa, aleluia, que eu que administro. História essa que eu que escrevo. Ria, xérica, manto, rebia, raçou. Orabaraba, sobre camaná. Então, por que preocupas tu? Se tu não tem controle da tua história, quem tem o controle sou eu. Aleluia. E se eu tenho o controle da tua história, descansa o teu coração. Porque o teu futuro pertence a mim. Aleluia. E a minha vontade, ela é boa, perfeita e agradável sobre a tua vida. Aleluia. Eu encaixo os teus sonhos dentro da minha vontade, para que eles sejam executados. Sobre calada. Porque eu sou o Senhor. Aleluia. Que te gerei, que te fiz. Tem tempo. E você está dentro do tempo daquilo que eu, o Senhor, tenho para você. Descansa teu coração. Porque as coisas ainda nem começaram a acontecer. Eu vou desenrolar. Rabaraba sobre ararras. Tudo que precisa ser desenrolado. Rica labaxérias. Na tua vida. E as coisas não terminarão desse jeito. Porque tu sabes, mulher. Tu sabes, homem. Que é melhor o final das coisas do que o início delas. Oriaraba sobrei camaná. E digo para ti, aleluia, o final será surpreendente. O final será diferente. Oh, rabá, sobre camaná. Porque quem está escrevendo, aleluia, é o Senhor. Quem está escrevendo é o Senhor. E Ele diz para você, não se preocupe, porque eu estou conduzindo os teus passos. Olha só, nós vamos ler alguns versículos aqui da palavra do Senhor, só para você entender o que Deus vai fazer. Só para você entender o que Deus vai operar e como Deus vai conduzir as situações, aleluia, a qual Ele vai fazer você estar dentro dela. Olha só, eu não vou pregar sobre isso, tá? Mas eu só vou ler aqui para que você entenda. Ruth 1, versículo 14, que diz assim: aí elas começaram a chorar alto, outra vez. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou.
nós vemos aqui duas mulheres, aleluia, que precisava tomar uma decisão. E quando nós tomamos a decisão certa, quando nós agimos diante da vontade de Deus, a nossa história vira uma inspiração. A Bíblia vai falar no momento em que Orfa deixa Noemi e volta para o seu povo. E você não vê mais se falar da história de Orfa. Ela estava no direito dela de ir ou de ficar. E tem pessoas que têm esse direito na nossa vida de permanecer ou de sair. E por mais que muitas das vezes a gente queira que elas fiquem, muitas delas não vão ficar. Então não prenda quem não é para estar. Porque quem é para estar vai permanecer mesmo você mandando sair. Você vê que Noemi manda, aleluia, elas voltarem e embora. Orfa vai. Mas mesmo com aquela palavra, Ruth não vai. Ruth permanece. Porque quem é para estar do nosso lado vai permanecer. Independente da situação. Tem gente que vai estar com você, independente do que você possa oferecer a ela. Aleluia. Quando estava tudo bem, Orfa estava ali. Mas no momento da pressão, nós vemos a diferença entre mulher e menina. Por quê? Porque menina não aguenta pressão. E hoje o Senhor lhe trouxe aqui para dizer, você não é menina, você é mulher. Sabe por que você tem suportado a pressão? Aleluia. Porque o Senhor te forjou no fogo. O Senhor te lapidou. Aleluia. E o teu melhor azeite saiu na prensa. Volta a menina e fica a mulher. A permanência de Ruth era: eu não estou aqui pelo que você tem para me oferecer. Eu estou aqui porque eu acredito no que você carrega. Porque ela declara, Ruth, para Noemi, o teu Deus será o meu Deus. Para onde tu fores, eu irei contigo. Ela estava dizendo, não é só nos momentos bons que eu estou contigo. Eu estou com você nos momentos de tristeza. Eu estou com você nos momentos de dificuldade. Eu não vou soltar a tua mão. Só que nós vemos aqui também, Noemi não insiste para Orfa ficar. Ela mesmo manda as duas ir embora. E aqui ela descobre quem era para estar e quem não era para estar. E no meio da dificuldade se revela quem é para permanecer e quem não vai permanecer. Há um desconforto. E esse desconforto é que você descobre quem de fato falava só da boca para fora. Ou quem de fato agia. Porque tem pessoas que falam, mas falam de boca para fora. Quando as coisas acontecem, elas pegam a bagagem e se somem. E tem gente que nem fala, mas as atitudes provam o quanto leal elas são. O rei de sobre calabás. E o Senhor manda dizer para você, eis que eu estou colocando pessoas leais do seu lado, que vai segurar a sua mão no momento de crise. Existia uma crise de identidade em Noemi. Até nome ela queria mudar. Por conta de uma crise.
Tem pessoas que estão aqui que querem largar tudo por conta de crise. Tem pessoas que estão aqui que querem abandonar tudo por conta de crise. Orabá, sobreca. Porque o meu nome significa feliz e eu não estou feliz. Você já recebeu uma promessa? Aleluia. Aonde o Senhor diz que iria lhe prosperar e de repente suas finanças travam? Quem, aleluia, está aqui já passou. Só que é nesses momentos que nós temos que permanecer firme, porque é nessa hora que Deus está provando a minha e a tua fidelidade. Se nós estamos servindo pela bênção ou se nós estamos servindo por amor. Oh, riaraba sobre no momento de crise se revela caráter. E muitas das vezes o Senhor deixa o dia mau chegar para revelar para mim e para você quem nós somos diante do dia mau. E para revelar também quem está do nosso lado. Rica lava sobre deia. Rabadaga sobre da. E foi no momento de crise que, aleluia, ela diz: me chame de Mara que eu estou amargurada. Ela não sabia que o tempo de crise era passageiro e existia um tempo de alegria para a sua vida. Oh, de camanagem sobre calabás. E o Senhor está dizendo: mulher, o tempo de crise na tua vida e na tua história é passageiro. Só que o que eu trago para você viver é permanente. O que foi arrancado de você não se compara àquilo que eu trago para você viver. Quer mudar nome, versículo, aleluia, 20 do capítulo 1. Porém ela respondeu: não me chame de Noemi, a feliz. Me chame de Mara, amargurada. Ela queria trocar a identidade. Ela queria mudar nome. O nome tinha um peso tremendo. Aleluia. Sobre quem carregava ele. Por isso que é muito importante, aleluia, nós saber quais são os nomes. Aleluia. Que nós colocamos nos nossos filhos. Porque o nome carrega um peso muito grande espiritual. Aleluia. Tem mães que nem sabem o que significa do nome, colocam no filho e carregam uma maldição, só misericórdia. E ela tinha recebido este nome e que o significado era feliz. Porém, em uma estação de sua vida, ela não está feliz. Só que nós sabemos que a estação são passageiras. Nós sabemos que a estação, inverno, verão, outono, primavera, existe um tempo. Acaba-se uma estação, entra-se outra. Oh, de cá, sobre dei. E eu te trouxe aqui para dizer algo da parte de Deus para você. Oh, de calabachei, arabá. Ei, a estação da luta e da tristeza está se findando. Não muda a tua identidade. Permanece na posição. Porque assim te diz o Senhor. Existe uma nova estação sobre a tua história. Sobre calabás. Eu sei que tem perdas que você não queria que tivesse acontecido, meu Deus. Eu sei que tem perdas que você não queria que tivesse ocorrido. Porque muitas perdas que aconteceu contigo te destruíram. Mas foi essas perdas que desmascararam muita gente, não foi isso? Foi essas pedras que tiraram a venda dos teus olhos. Foi essas pedras que o Senhor mostrou quem era quem na
tua vida. Porque tu dava prioridade a quem não era para ter prioridade. Tu abria acesso para quem não era para ter acesso. Oh, de caso, priarabas. E o Senhor está dizendo para você, aleluia, não se preocupe não. Existe uma nova estação chegando. Existe uma nova estação chegando. Mas, aleluia, eu vou tratar de você. Eu vou cuidar de você. Aleluia, eu vou curar você. Eu vou trabalhar em você. Eu vou mudar, aleluia, as tuas folhagens. Oriarra sobre, cai. Porque existe um novo nas tuas folhagens, diz o Senhor. Olha só, o Senhor me deu uma visão hoje. E essa mesma visão que o Senhor me deu hoje, Ele está me dando aqui agora. Hoje eu via uma árvore. E essa árvore, eu via ela com as raízes de fora. Eram muitas raízes, umas boas e outras eram como se estivessem adoecidas. E as raízes de fora. Só que o que me chamava a atenção nessa árvore era que as raízes dela não estavam cobertas. Estavam expostas. E o Senhor falou assim, eu sou um Deus de profundidade. Só que essas raízes não podem ser enterradas. Por quê? Porque elas estão adoecidas. Se eu enterrar as raízes, ou seja, dar profundidade a elas, sem antes curá-las, elas vão adoecer as demais. Primeiramente, minha filha, eu vou tratar elas. Depois que eu tratar essas raízes, aí sim elas ganharão profundidade. Tem raízes que Deus vai tratar e depois elas vão ganhar profundidade. Sabe por quê? Porque quando a raiz ela fica exposta, qualquer pessoa pode colocar a mão. Só que o Senhor não tem como cobrir as raízes, sendo que precisa, aleluia, que elas fiquem saradas. E o Senhor está dizendo, hoje eu visito, aleluia, raízes para sarar. Hoje eu visito raízes para sarar. Você vê uma mulher que expõe a sua dor, que precisava de cura, que precisava ser tratada. Que ela estava no auge, aleluia, de uma dor que ela carregava, que foi se manifestada dentro de um momento, a qual ela não aguentou. Não tem quando a gente aguenta muito e de repente a gente explode. Por isso que eu sempre digo, vai falando aos pouquinhos, não acumula. Vai dizendo até porque se você engolir tudo, você adoece. Doenças psicossomáticas. Então é melhor você falar com jeitinho, falar o que está doendo, falar o que está machucando. Aleluia. Então nós vemos uma mulher aqui que estava no auge da sua dor e que não aguenta. E daí ela joga para fora. Daí ela fala. Aleluia. E nós vemos raízes de dores nesta mulher. Nós vemos aqui um luto que ela estava vivendo, não só do esposo, mas dos filhos, e mais uma perda que era da sua outra nora. Perdas por cima de perdas.
Mas o final da história, Deus já conhecia. Porque quem escrevia a história dela não era ela. Não era a dor. Era o autor da vida. Oriarra sobre calabás. E eu quero dizer algo da parte de Deus para você. Em meio a esta dor, em meio a esse colapso de sentimentos a qual você teve. Porque você disseste assim, eu cheguei no meu limite. Eu cheguei no auge da minha dor. Eu cheguei no nível mais profundo que uma pessoa poderia chegar em relação à dor. Aleluia. E o Senhor disse para você, eu conheço a tua dor. Eu sei o teu nome. E digo para ti, a dor que tu vive hoje não determina o que eu vou fazer no teu futuro. A história dela já estava escrita pelo Senhor. E não iria terminar dessa forma. E o Senhor manda dizer para você, a tua história não termina desse jeito. Talvez tu olhe para dentro de ti e tu diga, eu não tenho motivo para rir. Eu não tenho motivo para me alegrar. Eu não tenho motivo de felicidade porque o que era meu foi tirado. Todos os meus sonhos morreram. Aleluia. Eu estou dentro de um furacão. Eu estou dentro de um vento. De cá, subiei, arabá. Mas eu conheço alguém que visita tempestade. Eu conheço alguém que visita vento. Eu conheço alguém que dá basta. Rabaraba, sobredereba. Iriariaga, sobrecai. E ele está dizendo para você, estou dando basta. Aleluia. Estou dando, aleluia, basta. Araba, sobrecalabas. Dentro da situação. Dentro do vento. Cessando. Acalmando a tempestade. Porque eu te tiro de dentro do vento. Quando eu quero tirar. Mas quando eu quero, eu faço o vento cessar com você dentro dele. Porque não me livrastes de passar, Senhor. Tu poderia me livrar. Tu poderia não ter deixado. O rei queimando rabás. O Senhor também poderia não ter deixado Daniel entrar na cova dos leões. Mas o Senhor, aleluia, lá dentro da cova se manifesta. O Senhor poderia não ter deixado, aleluia, José ser vendido como escravo. Oreba sobre calabas. Mas foi lá no Egito, aleluia, que o Senhor manifestou a glória dele sobre a vida de José. Rabá sobre de calabas. O Senhor poderia não ter livrado Sadraque, Mesaque e Abednego, aleluia, da fornalha ardente, mas foi dentro da fornalha que o quarto homem apareceu. Porque tem coisas que só se vive quando se passa. Rabá sobre calabas, sobre derebas. Tem experiências que só se vive quando se passa. Oreba sobre calabas. E o Senhor está dizendo, estou eu te levando a um nível de profundidade. Rabassuriei calabás. Estou eu te levando a um nível de profundidade muito maior. Aleluia. E a aprovação leva o quê? Aleluia. A intimidade. Se Penina, aleluia, não persegue Ana, Ana não ora. Se Ana não ora, aleluia, Samuel
não nasce. Tem coisas que nascem através de provocações. Porque a provocação despertou em Ana o desejo de, aleluia, buscar em Deus. Riaraba sobre derebarabas. Tem coisas que a provocação desperta em nós, que nós nem sabia que tinha. Coisas boas. Não ira. Aleluia. Não. Quando eu fui para escrever o meu primeiro livro, que foi esse aqui, que eu fui uma das coautoras, recebendo vida através da palavra, alguém olhou para mim e disse assim, tu nem terminou os estudos, como é que tu vai conseguir fazer? Essa palavra virou uma chave na minha mente. Porque eu coloquei dentro do meu coração, eu vou mostrar para essa pessoa que disse que eu não conseguia, que eu consigo. Mas eu vejo a provocação não como algo maligno, mas como uma permissão de Deus. Para fazer gerar dentro de mim aquilo que nem eu sabia que eu conseguiria e que era capaz. Você está entendendo? A pessoa pensava que de alguma forma ia me ofender. Mas o Senhor usou aquela palavra negativa para despertar dentro de mim a vontade de dar o meu melhor. E para a glória de Deus, está aqui o segundo, está aqui o terceiro, tem um quarto em PDF e tem outro que vai sair. Tá entendendo? Oh, riaraba sobre calabas. Tem coisa que não vem para nos matar, mas vem para quê? Para nos impulsionar. E quando José está lá no Egito, ele diz, o mal que vocês fizeram a mim, o Senhor transformou em bem. E o Senhor manda dizer, tem mal que lançaram sobre a tua vida. Iria sobre cabas. Que eu vou transformar em bem. Tem coisas que eu uso a boca das pessoas para despertar em você aquilo que você carrega, mas não sabe que já está dentro. E calabacheira e arabás. Eu sou o Deus que muda situações. Eu sou o Deus que muda estações. Eu sou o Deus que muda história. E digo para ti, a tua história vai ser mudada. Eu digo para ti, filha, que a tua vida não vai ser a mesma. Acontece uma reviravolta muito grande na vida de Noemi. Ela não estava esperando, aleluia, o que Deus faria. Nem Ruth esperava, aleluia, o que Deus faria. Mas o Senhor decidiu surpreendê-las. E o Senhor lhe trouxe hoje aqui para você ouvir esta palavra. E você, aleluia, vai entender que você tem um Deus de surpresa em meio, aleluia, às dores, perdas e caos. Ria sobre calabas. Porque o Senhor faz do caos, da dor, aleluia, testemunho. O Senhor conduz elas a voltarem. É muito difícil nós queremos voltar para o lugar de onde nós saímos, aleluia, e agora voltar em uma condição totalmente diferente. Não na condição, aleluia, boa, mas na condição de quebrada. Quando ela saiu bem, saiu com o marido, filhos, mas quando ela volta, ela não volta do mesmo jeito que ela saiu. Mas tem voltas que são para reviravoltas. Tem voltas que são para reviravoltas. Então não despreze o que Deus está falando com você.
Não despreze o que Deus está mostrando, porque muitas das vezes, aleluia, são nessas voltas que Deus faz acontecer uma reviravolta, que Deus faz acontecer um mover. E o Senhor lhe trouxe aqui hoje para dizer para você: vai haver reviravolta na tua história. Vai haver reviravolta na tua vida. Vai haver reviravolta nesta situação. Odeca, subideria. Há uma resistência. E esta resistência do inferno sobre a volta é porque muitas das vezes o caminho da volta é um caminho doloroso e nós não queremos passar por ele. Mas o Senhor manda dizer: o caminho da volta pode ser doloroso, mas o que te espera será glorioso. Eu vejo tu cansada, em uma estrada onde tem espinhos, os pés sangrando, mas o Senhor manda dizer para ti: eu sou o Deus que visita os teus pés, tiro o cansaço, tiro os espinhos, passo o unguento, porque a caminhada não tem sido fácil, não é? Mas eu sou Deus que dou sustentabilidade. Muitas das vezes temos que abrir mão. Abrir mão de orgulho. Abrir mão de quem? Aleluia! Não faz parte do plano de Deus. De Camanaglia sou. E a Hamas. Só que hoje aqui o Senhor te trouxe para dizer: é noite de liberação. Ria de Casubrei que me arra. É noite de liberação, aonde eu vou liberar o que está preso. Sabe o que eu via? Eu via dentro de uma gaiola toda de ferro, um pássaro lindo, que sabe, aleluia, cantar, e que tem um cântico muito lindo, porém preso. E cabaçobrederebas. Arabaxeiri arabarabasouredeca. Mas o Senhor manda dizer: é noite de liberação. E o que estava preso vai ser solto. Porque eu abro a porta. E camanabia sobre eria. Do que prende. Para liberação. Para liberação. Há uma liberação. E o Senhor está visitando. Aleluia. O que precisa ser liberado sobre a tua vida. Nem você, nem o que é teu vai ficar preso. Vai ficar amarrado. Vai ficar engaiolado. O Senhor diz: eu abro a porta para colocar para fora. Eu abro a porta para tirar. Estás preocupada por quê? O Senhor diz: por que tu não confia? Porque é mais viável tu confiar na palavra do homem do que confiar na palavra que sai da minha boca. Porque tu dá crédito à palavra do homem que nunca cumpre. E eu nunca deixei de fazer o que eu digo. Iriaga sou iderras. Eu sou o Senhor. Ei, mulher que foi abandonada. Ei, mulher que foi desprezada. Eu vejo o teu choro e o choro da tua filha.
abandono. Um pai e uma mãe podem se esquecer de um filho, mas eu não me esqueço. Eu tenho visto o peso da tua luta e da tua dor. Não quer transparecer. E muitas das vezes tu coloca um sorriso por causa da menina. Riadai que me dê que assou. Mas eu te visito hoje. E digo para ti, tu és separada. A menina é separada e grande é o propósito. Tira o peso da culpa. Porque por muitas vezes tu sentiu peso e se culpou. Só que hoje, filha, eu falo contigo. A decadeia sopreca. E digo pra ti, este fardo, este peso, tu não precisa levar mais. Não procure culpa e justificativa. Aleluia. Porque não é tua culpa. Riacamanagia sobre derivas, diz o Senhor. Ariacama sobre ela. Grandes coisas vou eu fazer na história de vocês. Porque muitos dizem acabou. Muitos dizem não tem futuro. Ria. Mas lembra da visão que eu te mostrei? Lembra da ampliação que eu te disse? Tem coisas que serão resolvidas. Tem coisas que serão, aleluia, esclarecidas. Tem coisas que serão, aleluia, assinadas. Erebaraba sobre derebas. Eu tiro a tristeza do teu coração e trago alegria. Ruth 3, versículo 18. Então Noemi disse: agora minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer, pois aquele homem não vai descansar enquanto não resolver este assunto ainda hoje. Em outras traduções diz, enquanto não resolver este negócio. O Senhor manda dizer, vai resolver o assunto. O Senhor manda dizer, vai resolver o negócio. O Senhor manda dizer, quem está na frente vai sair da frente. Quem não agrega, quem não vai participar, eu vou tirar. Porque tem gente que vem para tentar atrapalhar, mas não vai atrapalhar. Porque o que é teu, é teu. E o inferno não tem poder de desviar o que é para ser teu. Ele gosta, o inferno, o diabo, de uma mungangazinha, né? Para tentar nos entristecer. Mas eu quero dizer para você, independente do que, aleluia, você esteja vendo, confia. Independente do que você esteja vendo, confia. Existe um homem que vai sair da frente. Existe um homem que vai ser tirado. Quando foi para acontecer, aleluia, a situação entre Boaz e Ruth, tinha um parente mais próximo, que estava ali como empecilho. Mas o Deus que nós serve, minha filha, ele tira da frente o empecilho. Ele tira da frente quem for preciso. Ele faz sair quem é necessário. E o Senhor diz para ti, vou tirar quem é necessário.
Ruth 4, versículo 6. Olha aqui. Então o homem respondeu: nesse caso não vou usar o meu direito de comprar as terras, pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Use você o meu direito. Eu prefiro fazer isso. De bom grado. Saiu da frente. De bom grado. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando Deus está no negócio, o Senhor traz facilidade. Quando Deus está no negócio, aleluia, o que parecia enlinhado, o Senhor desenlinha, porque o diabo ele gosta de linhar para nós desistir daquilo que Deus nos entrega. Aí o Senhor vai lá, nós coloca na mão dele, desamarra, faz assim, Jesus, tira o empecilho, aí Jesus vai lá e tira. Eu quero te dizer hoje que o Senhor está desamarrando, está desenlinhando, e tudo que estava na frente, aleluia, para que não acontecesse o que é para acontecer, o Senhor está, aleluia, arrancando. Tem gente que vem para atrapalhar, mas quem está vindo para atrapalhar, Deus está tirando. O Senhor está tirando. Descansa teu coração, porque assim te diz o Senhor. Eu sou o Senhor que estou falando contigo. Eu vou tirar a mão do homem. Eu vou fazer com que ele saia do meio. Porque o que é teu e o que eu já determinei sobre a tua história, eu sou o Senhor. Aleluia, que cumpro. Tu ouvistes da minha boca. E eu sou fiel para fazer você viver. Eu sou fiel para cumprir. Oh, Rabai de Casso. Tá distante. Porque é assim que tu diz. Tá distante e para mim tá inalcançável. Tá inacessível. Oh, Riarabaxeira de Calabá. Mas quem tem o controle da tua vida sou eu. E a tua vida pertence a mim. E tu se esqueceu, aleluia, que eu sou especialista em reviravoltas? Que eu sou especialista em novos começos? Porque assim te diz o Senhor, tem novos começos. O Senhor manda dizer, tem novos começos nessa história. Tem final feliz nessa história. E não vai ser do jeito que foi começada. Pelo contrário, vai ser do jeito que foi determinada. Aleluia. Olha só a visão que Deus me dá aqui. Eu vejo como se fosse uma rede. Uma rede. Se você não sabe o que é uma rede, depois você procure. Eu vejo como se fosse uma rede. E sabe quando alguém está dentro dessa rede e vem outra e começa a balançar? Balançar, balançar, balançar forte. E ao ver em visão essa cena dessa rede, aleluia, o Senhor fala comigo, aleluia, as lutas, as provas, tem balançado a fé dela, até tenta descansar. Mas o medo não deixa. O medo não deixa. Porque a luta tá grande. E muitas das vezes as incertezas batem dentro do coração. E quando o balanço acontece, o medo toma conta. Mas lembre-se que aquele que permite o balanço é aquele que sustenta a rede.
E ele diz, eu estou sustentando. O Senhor diz, eu estou sustentando. Essa promessa tem data para acontecer na tua vida. Essa promessa tem data para acontecer. E Deus mandou te entregar essa revelação e fique atento ao que ele diz. Porque muitas das vezes quando o medo bate, nós queremos desistir. Quando o medo bate, nós queremos correr. Mas sabe o que acontece? Acontece uma reviravolta. Tu tá pronta para viver a reviravolta de Deus? Tu tá pronta para viver a nova estação de Deus? Tu tá pronta para tu ver, aleluia, o que foi perda se transformar, aleluia, em testemunho? Porque a tua boca vai dar testemunho, aleluia, da grandeza de Deus sobre esta situação. Não só a vida de Ruth, aleluia, foi mudada, mas a de Noemi também. Deus devolve a ela, aleluia, a felicidade que ela não tinha. Deus devolve a ela o brilho que tinha perdido. Deus devolve a ela a alegria, aleluia. E eu quero dizer para você que Deus também vai, aleluia, lhe devolver. Não foi fácil o que você perdeu. Talvez tenha perdido nome, empresa, carro, casa. Mas nós temos um Deus, aleluia, que devolve. E devolve em uma proporção muito maior. E a Bíblia vai nos dizer, em Ruth capítulo 4, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 14. E as mulheres disseram a Noemi, louvado seja o Senhor, que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. A mulher, outra hora, que estava triste, querendo mudar de nome, agora está de posse de vitória. Aleluia! Que este menino venha ser famoso em Israel. Que ele seja um consolo para o seu coração. Olha o consolo para o coração. E lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama. E ela vale para você mais do que 7 filhos. Olha a restituição. Uma só pessoa valia mais do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam, nasceu um filho para Noemi. E lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser pai de Jessé, que foi o pai do rei Davi. E Kabadagia Souria Ideas. O Senhor, aleluia, trouxe consolo para o coração. O Senhor trouxe alegria para o coração. Aleluia. Tudo que tinha sido tirado agora foi restituído. E eu quero dizer para você, o Senhor é Deus de restituição. O Senhor é Deus de estação nova. O Senhor é Deus que está te transitando a viver o novo. Se ela tivesse parado por causa da dor, se ela não tivesse continuado, aleluia, por causa da pressão, ela não estava vivendo o que hoje é testemunho. Você vai viver o que é testemunho.
Deus vai fazer você viver aquilo que hoje o teu coração chora. Eu não sei o que é que o teu coração chora. Eu não sei o que é que o teu coração lamenta. Eu não sei quais são as perdas. Aleluia, que você está vivendo. Mas o Senhor manda dizer para ti, há um consolo para o teu coração. Araba sobre kibias. Há um consolo para a tua alma. Há um consolo para a tua vida. Ori araba sobre arabas. Então descanse. Confie. Eu sei que esse momento é um momento difícil, quando tudo perde. Aleluia. Quando tudo sai do nosso controle. Quando nós perdemos, aleluia, o controle. Mas lembre-se, aleluia, que ainda que você não esteja no controle, a tua vida está, aleluia, na mão daquele que não perde o controle. Arabassoria erebas. E ele diz para ti, tem uma estação nova para você. Ele diz para ti, tem uma estação nova para você. E você vai viver essa estação com louvor, com graça, com ousadia. Arabassoria yahas. Iria andar iria ser. Não deixe com que a adversidade, aleluia, venha te tirar da visão do propósito. Venha te tirar do caminho e da direção que Deus quer que você esteja. Oreia, diasoria, dicamanagiasou, aramaiasei. Porque assim te diz o Senhor, eu sou grande. Assim te diz o Senhor, eu sou o Deus de providência. Assim te diz o Senhor, eu sou o Deus de mudança. E aonde está tudo igual, aleluia, eu venho para transformar. Eu venho para mudar. Eu venho para fazer além do que tu pensa, do que tu arquitetou ou imagina. Eu sou o Deus que coloco nas tuas mãos. Aleluia. E eu sou o mesmo que faço acontecer. Acaso alguma coisa impossível para mim? O que eu falaria e não cumpriria? Eu sou Deus. Aleluia, de cumprimento. Negamandia sobre Iria sobre derevas, eu restituo o que foi perdido. Eu entrego de volta. E calaba sobre derevas. Eu coloco na palma da tua mão. Iria sobre araba sobre calabas. Riandaia sobre cai. Aleluia. Existe uma autorização de Deus. Eu via como se fosse uma carta na palma da mão de alguém que representa a autorização. Ariana sobre calabas. E o Senhor diz, eu, aleluia, dou a autorização necessária e calabachépria para execução do que eu coloquei no coração. Anamdia sobre calabás. Não se preocupe. Remianto camanapia. Porque eu sou o Deus que faço. Eu sou o Deus que executo. Me derras. Eu sou o Deus, aleluia, que faça acontecer. Não duvidas. Somente confia. Porque operando eu, quem impedirá? Arabassuri ederebas. Eu sou Deus. Aleluia. Que faço? Eu preciso entregar essa visão aqui. Eu via como se fosse um vaso. Eu vou até pegar aqui só para que vocês vejam. Mais ou menos assim.
o vaso que eu via. Mais ou menos assim. E ao ver esse vaso, eu via como se fosse umas moedas de ouro sendo colocadas dentro dele. Muitas das vezes, aleluia, a gente olha por fora e não vê o que está dentro. Mas o que está dentro é mais valioso do que o que está fora. E o que o Senhor colocou é precioso. Amém? Glória a Deus.